Você também está com seu estômago revirado com essa patifaria do fundão eleitoral? É para estar. De um lado você tem o Valdemar Costa Neto, do PL, usando o nosso dinheiro para boicotar os próprios candidatos bolsonaristas. Do outro me aparece um vídeo do Flávio Bolsonaro que vive pregando menos imposto, admitindo que votou sem querer para aumentar essa dinheirama bilionária. É inacreditável. Mas olha, essa frustração que você sente, essa sensação de que estão rindo da nossa cara, ela não nasceu hoje não. Para a gente entender a origem dessa farsa, a gente precisa voltar no tempo, voltar para o debate lendário onde Caio Coppola, anos atrás, encurralou ao vivo um dos maiores símbolos da esquerda, Guilherme Boulos, e desmascarou essa hipocrisia na raiz. E o Coppola não só destruiu o argumento dele, ele preparou uma armadilha retórica, uma arapuca genial. E o Boulos caiu direitinho. E é por esse exato momento que a gente vai começar. O palco tá montado, estúdio da CNN. De um lado, Guilherme Boulos, o líder de invasões, o queridinho da esquerda caviar. Do outro, Caio Coppola. E aqui, meus amigos, a gente precisa prestar atenção. Olha a postura do Coppola. Calmo. Olhar fixo. Ele não tá ali para gritar. Ele tá ali para executar um plano. É a calma de um predador que sabe que a presa já tá no seu território. E ele começa. Mas ele não vai para cima do Boulos de peito aberto, não. Isso seria amador. O Coppola faz algo muito mais inteligente. Ele começa a construir a armadilha, tijolo por tijolo, e o Boulos nem percebe. Ele começa a descrever um país hipotético. Só ouve. Ele fala de um país onde a eleição é uma fraude sistemática. Um país que gerou uma crise humanitária com mais de 4 milhões de refugiados. Um país onde a oposição é caçada. A câmera fecha no Boulos. Ele começa a se mexer na cadeira. Aquele desconforto de quem sabe que o assunto está chegando perto demais de casa, sabe? Ele percebe que o tal país hipotético soa familiar pra caramba. E aí, depois de pintar esse cenário de ditadura com todas as cores, o Coppola para. Silêncio. Ele olha direto nos olhos do Boulos e lança a pergunta. A pergunta fatal de sim ou não, que fecha a armadilha. Ele diz com todas as letras, esse país hipotético, com líderes da oposição encarcerados, exilados, alguns torturados, alguns mortos, pode ser considerado uma democracia? A pergunta fica no ar. O laço apertou. Boulos está encurralado. Ou ele defende uma ditadura na frente do Brasil inteiro, ou ele trai os seus parceiros e ídolos da esquerda latino-americana, né? A arapuca tá armada. Game over. E a resposta não vem. O que vem é o silêncio constrangedor, o desvio de olhar. Boulos gagueja, derrete na cadeira, tenta uma fuga retórica falando em complexidade. Mas a gente sabe o que é isso, não sabe? É o som de quem foi pego, de quem não pode defender o indefensável em público. Mas o mais delicioso, o mais espetacular, é que enquanto Boulos suava frio ali, a realidade, a história, já preparava o nocaute. Ele não sabia, mas o Coppola estava sendo profético. Vamos aos fatos que o Boulos tentou esconder debaixo do tapete da complexidade. Depois desse debate, veio a eleição na Venezuela de 2024. E sabe o que o Carter Center disse em 30 de julho daquele ano? Vou ler para você, meu amigo, preste atenção. A eleição não atendeu aos padrões internacionais de integridade. E tem mais. Dados da própria oposição, com 80% das urnas apuradas, mostravam a vitória de Edmundo Gonzalez com 67% dos votos. E o Maduro simplesmente rasgou o resultado e roubou a eleição. Você acha que foi só fraude? É sangue. A Human Rights Watch, em abril de 2025, provou e documentou mais de 2.000 prisões arbitrárias, dezenas de mortes e o mais nojento de tudo, o uso do aplicativo VNAP pelo governo para que cidadãos comuns denunciassem seus próprios vizinhos dissidentes. É a KGB no seu celular.
Então, quando você volta para aquela cena e vê o Boulos parado, sem resposta, aquilo não era ponderação, aquilo era cumplicidade. Cumplicidade com o tirano, com o ladrão de eleição, com o perseguidor do seu próprio povo. Ele sabia. Só não tinha coragem de admitir em rede nacional. E agora vem a melhor parte. Porque um esquerdista encurralado pela verdade, desmascarado ao vivo, não pede desculpas. Ele não reflete. Ele parte para o ataque. E o Boulos, meus amigos, vai usar a tática mais clássica e previsível do manual esquerdista para tentar virar o jogo. E o ataque vem. E vejam bem, não é um ataque inteligente. É o puro suco do desespero. É a clássica tática do espelho. Pensa num duelo de velho oeste. O pistoleiro Boulos está encurralado, sem munição de argumento, prestes a tomar o tiro de misericórdia. O que ele faz? Ele vira a arma e atira no espelho atrás do Coppola para tentar confundir todo mundo. Uma genialidade, não é? Quando você não consegue defender a sua ditadura de estimação, você acusa o país do seu adversário de ser uma também. Patético. E aí ele começa o teatrinho. Ele saca do bolso o manual do militante e começa a descrever um país hipotético que, olha só que coincidência, é uma caricatura grotesca do Brasil. Ele joga tudo no liquidificador. Fala das pedaladas fiscais que levaram ao impeachment da Dilma. Fala da prisão do Lula, o maior escândalo de corrupção da nossa história. E, claro, a eleição do Bolsonaro, que, segundo ele, foi decidida por fake news no WhatsApp. Tudo isso para ele é um golpe. Ele pinta esse cenário ridículo, essa fanfic, e aí vem o golpe de mestre dele. Com a cara mais lavada do mundo, ele olha para o Coppola e devolve a pergunta, cuspindo as palavras exatas. Neste país hipotético, Caio, você consideraria esses processos dentro da normalidade democrática? A cortina de fumaça foi lançada. A armadilha está montada. A isca foi jogada na água. A pergunta que fica no ar, congelando o estúdio, é: será que o Coppola vai cair nessa? Ou ele vai fazer o que todos nós estamos esperando e demolir essa farsa, peça por peça? A isca foi jogada. O estúdio ficou em silêncio. A pergunta que ficou no ar foi: será que o Coppola vai cair nessa armadilha ridícula do Boulos? E a resposta, meus amigos, é um sonoro não. Coppola não é amador. Ele olha para aquela cortina de fumaça, para aquela fanfic de país hipotético, e ele faz o que um verdadeiro mestre faz. Ele ignora. Com uma frieza de cirurgião, ele retoma o controle. Ele lembra a todos que ele é o mediador e que a pergunta dele veio primeiro. A pressão volta, com força total, para cima do Boulos. Sem ter para onde correr, com as câmeras na cara, encurralado pela própria hipocrisia, ele gagueja. E então, acontece, finalmente, a confissão. A máscara cai em rede nacional. Escuta isso, com todas as letras. Eu não apoio o governo Maduro nas suas atitudes antidemocráticas que toma. Acabou. A gente conseguiu. Ele confessou. Ele admitiu que a Venezuela de Maduro é antidemocrática. É uma vitória esmagadora. Mas é claro que o desespero bate. Na mesma hora, ele tenta relativizar. Ele solta a pérola. A vida não é pão, queijo. Agora a vida não é preto no branco, né? Para defender ditador, a vida de repente fica cheia de tons de cinza. E aí vem a desculpa final, a mais clássica de todas. A culpa é da intervenção americana. É patético. Essa é a muleta de todas para a esquerda latino-americana. Mas aqui a gente trabalha com fatos. A Freedom House, o Carter Center, entidades internacionais confirmaram. A fraude eleitoral na Venezuela em 2024 foi obra do próprio regime, que escondeu as provas da vitória da oposição. Não tem intervenção, tem tirania. Ponto final. E essa foi a desculpa do Boulos. Agora eu pergunto para você,
qual foi a ginástica mental mais absurda que você já viu um esquerdista fazer para defender uma ditadura? Comenta aqui embaixo, vamos expor todas. Mas olha, essa vitória intelectual, essa confissão arrancada a fórceps não é nada. É só o começo, porque por trás desses discursos, por trás dessa luta que o Boulos tanto defende, existe um custo humano real. Existe a história de uma das maiores cantoras do mundo, uma mulher que tinha tudo e viu sua vida e sua pátria serem destruídas por essa mesmíssima ideologia. No próximo bloco eu vou te contar quem é ela e a história que a esquerda não quer que você saiba. O nome dessa cantora é Gloria Estefan. E a história dela, meu amigo, é o pesadelo que a ideologia do Boulos cria no mundo real, na vida das pessoas de verdade. Não é teoria, não é debate, é fato. Presta atenção nisso aqui. Em 1960, a família dela teve que fugir de Cuba. Fugir. Deixar tudo para trás. Casa, bens, a vida inteira. Por quê? Porque a Revolução Comunista de Fidel Castro, que a esquerda brasileira adora até hoje, chegou e tomou tudo. Glória tinha só 2 anos de idade. Uma criança forçada ao exílio pela tirania socialista. Eles chegaram em Miami como refugiados. Sem nada. Zero. O pai dela, um patriota, ainda tentou lutar para libertar o país dele na invasão da Baía dos Porcos. Olha o desespero de um homem que vê seu lar roubado. Mas aí entra a liberdade. Entra o capitalismo que a esquerda tanto odeia. Nos Estados Unidos, com talento, com muito trabalho duro, Gloria Estefan construiu um império. Com o Miami Sound Machine, ela virou um ícone mundial, vendeu milhões de álbuns. É a prova viva do que um ser humano pode fazer quando é livre. De um lado, a miséria, a opressão, a falta de esperança do socialismo. Do outro, a prosperidade, a oportunidade e a liberdade do capitalismo. É por isso que há mais de 40 anos ela usa a voz dela para denunciar essa farsa que o Boulos e a turma dele tentam romantizar. Nas palavras dela mesma, a vida do povo de Cuba não melhorou. É óbvio que não. Enquanto o socialismo destrói famílias como a de Gloria Estefan, o Coppola, ali no debate, se preparava para o checkmate, o golpe final. Porque depois de destruir o argumento moral e expor a hipocrisia, faltava o ataque mais doloroso. O ataque que vai direto no seu bolso e que prova que tudo isso não passa de um grande teatro financiado. Com o seu dinheiro. E ali, ao vivo, a gente vê a mudança no rosto do Coppola. O homem para de debater e começa a se divertir. O Boulos tinha feito uma pergunta e a resposta do Coppola foi um tapa de luva de pelica. Ele olha com um sorriso de canto de boca e diz: "Vai ser uma delícia responder a sua pergunta, mas eu tenho a prerrogativa." Ah, meu amigo, quando o cara fala "eu tenho a prerrogativa", pode saber que vem chumbo grosso. Acabou o debate. Agora é a execução. Coppola abandona completamente o campo das ideias. Ele não quer mais saber de Cuba, de socialismo, de teoria. Ele vai pro recibo, pro dinheiro. Aquele lugar que todo socialista de apartamento tem pavor que alguém acenda a luz. E ele saca a arma final. Ele olha pro Boulos e começa a falar da campanha milionária dele. Uma campanha de 6,5 milhões de reais. E aí, vem o tiro de misericórdia. A bala de prata. Coppola vira e expõe o número, o dado que destrói qualquer narrativa. Dessa fortuna toda, 96% veio de dinheiro público. 96% saiu do fundo eleitoral. Saiu do seu bolso, do meu bolso, dinheiro do nosso imposto financiando o discurso anticapitalista de um playboy. É a destruição ao vivo, com nota fiscal. A câmera fecha no Boulos e ele tá perdido. Acabou. O Coppola, sabendo que já tinha vencido, resolveu enterrar de vez. Ele vira e faz a pergunta que sela o caixão. E aí, Boulos, você é a favor de aumentar ainda mais o fundão eleitoral? E lembre-se, naquela época o Congresso estava discutindo pular o fundo de 1,7 bilhão
para quase 4 bilhões. É o cheque-mate. O anticapitalista de luxo, o revolucionário de iPhone, enquadrado como o que ele realmente é. Um funcionário do sistema que ele finge criticar, vivendo às custas do Estado que ele diz odiar. É lindo de ver. O silêncio no estúdio é pesado. O Boulos fica branco. E agora? O que ele vai responder? A máscara caiu. Vamos ver juntos a ginástica mental patética que ele tenta fazer para justificar o injustificável. E aí, pego com a boca na botija, o que ele faz? Desespero. A primeira tática do socialista de apartamento é a de sempre: atacar os outros. Ele vira para o Coppola e tenta acusar a campanha do Bolsonaro de caixa 2. Percebe a jogada? Ele não se defende, ele ataca. Ele não explica os 6,5 milhões de reais do nosso bolso. Ele tenta mudar de assunto. Clássico, patético, mas calma, que o show de horrores só tá começando. Presta atenção na cara de pau. O Coppola tá ali, tranquilo, só esperando. E o Boulos solta a maior mentira do debate. Ele diz isso aqui, ó. Eu sou contra, Caio. O PSOL também é contra o aumento do fundo. Pausa. Você ouviu isso? O homem que acabou de ser exposto por torrar 96% de dinheiro público na campanha dele, 96%, tá dizendo que ele e o partidinho dele são contra o fundão. É ou não é pra rir? É a hipocrisia em estado puro. É chamar o povo brasileiro de idiota na cara dura. Ele fala que é contra, mas na hora de pegar o dinheiro, ele é o primeiro da fila. E para fechar o circo, ele ainda tenta dar uma de santo. Vem com aquele papinho de que o financiamento público é bom para evitar que as empresas comprem os políticos. Ah, que bonitinho, que nobre. Então quer dizer que o Boulos não quer ser comprado por empresa, mas não vê problema nenhum em ser bancado por você, trabalhador? Por mim? Pelo nosso dinheiro suado? A desculpa de quem foi pego e agora quer se pintar de vítima moral. Mas ninguém mais cai nessa narrativa ridícula. A gente já conhece o roteiro. O massacre foi completo. E o que essa cena patética, essa humilhação ao vivo, nos ensina sobre o sistema que a gente luta contra hoje? É exatamente isso que a gente vai amarrar agora. E a amarração é simples, meu amigo. O que essa cena, o que esse massacre nos ensina é que a gente não estava assistindo só o Coppola demolir o Boulos. A gente estava vendo a planta baixa da hipocrisia da esquerda ser exposta ao vivo, em rede nacional. A vitória do Coppola não foi só uma vitória, foi um nocaute moral, porque ele expôs os 2 pilares que sustentam essa gente. Primeiro, a defesa vergonhosa de ditaduras assassinas lá fora. Segundo, o abuso do nosso dinheiro, do dinheiro público aqui dentro, para financiar o projeto de poder deles. A defesa do Boulos, irrelevante. Ele foi desmascarado. E essa mesmíssima hipocrisia que o Coppola esfregou na cara dele anos atrás é a que explode hoje com o escândalo do fundão eleitoral de 2026. Nada mudou. Nada. A direita intelectual, a direita do povo, sempre esteve certa. O problema nunca foi um político. O problema é o sistema que eles criaram e do qual todos se aproveitam. É por isso que a gente luta. É por isso que você está aqui. Chega de ser enganado. Chega de ser feito de palhaço. Se você quer ver mais verdades como essa sendo expostas, na lata, sem anestesia. Se você está cansado de ser feito de idiota, então faça a sua parte agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo em todos os seus grupos. Vamos mostrar para eles que a nossa voz não será mais silenciada. A batalha só está começando.